os 3 filtros cerebrais. Essa aula que literalmente vale ouro, é de explodir a cabeça. Porque o que acontece? Para você fazer uma venda, você precisa passar por 3 níveis cerebrais, 3 filtros. E assim, eu fiz curso, recentemente eu comprei um curso de vendas para eu ver até como é que essas pessoas estão fazendo, considerado um dos melhores do Brasil e tal. E aí eu fui ver, ensina muitas coisas ali, né? E eu já estudei tudo aquilo que passou ali. Só que uma coisa que eu percebi é que nenhum curso fala sobre esses 3 filtros cerebrais. E o que são esses 3 filtros cerebrais? O primeiro aqui é o reptiliano, você vai ter que passar por esse primeiro filtro, depois você vai ter que passar pelo segundo filtro, que é o límbico, e depois para o terceiro filtro, que é o neocórtex. E por que eu falo tem que passar por esses 3 filtros? Porque quando você vai fazer uma venda, você cria uma oferta, você cria uma proposta na sua cabeça. E quando você está criando, você está usando o seu neocórtex, o seu raciocínio lógico. Só que as pessoas, os vendedores, não sabem que para ele fazer uma venda, ele primeiro tem que encantar o primeiro filtro, que é o reptiliano. Então, muitos vendedores que já estudam um pouquinho de comportamento humano chegam e falam, você tem que encantar o emocional, né, que é o límbico do seu cliente. Sim, você também vai ter que encantar ele. Só que primeiro você vai ter que ir diretamente no primitivo dele, né? Então, quando você está fazendo uma venda ali, fez a oferta, está totalmente racional. Se você falar, é tanto, custa tanto, bonificação é tanto, tudo isso é racional. Você está mostrando valor no seu produto, mas de forma racional. Agora, o jogo muda quando você entende que você tem que passar por esses 3 filtros. Então, toda vez que você foi fazer uma venda e você apresentou ali a sua proposta, o cliente falou assim, bom, vou ter que pensar, vou ter que falar com a minha esposa, vou ter que falar ali com o meu sócio. Com certeza absoluta, você não conseguiu passar pelo primeiro filtro, que é o filtro reptiliano. E é muito importante a gente saber o que é esse filtro reptiliano. O reptiliano, que é a parte primitiva do nosso cérebro, o que ela é responsável? Ela é responsável pela nossa sobrevivência. É ele que... A grande papel do reptiliano é nos manter vivos. Então, quando você sente medo de alguma coisa, por exemplo, você vê um bicho, um leão, você vai sentir medo por quê? Porque o reptiliano vai falar, opa, isso aí pode te matar. Então, ele é responsável pela nossa segurança ali, por nos manter vivos, ele já dispara, você vai ficar com muito medo, vai sair correndo, né? Ou alguém com arma, enfim. Então, ele é o responsável. Por que é importante saber que ele é o responsável por nos manter vivos? Porque assim, quando você dá um dinheiro, você faz uma proposta, né? Não é dar um dinheiro. Quando você faz uma proposta, né? E principalmente essas propostas que são valores muito altos, né? De um high ticket, o que acontece? Se você não passar por esse primeiro filtro, né? Vamos supor que você vai vender uma solução que a implantação é 20 mil reais, 15 mil reais, e a manutenção é 3 mil reais, um exemplo. Se você não souber passar pelo primeiro filtro, que é o reptiliano, o que vai acontecer? Eu vou fazer aqui uma ilustração como que o reptiliano conversa ali, lógico que isso é inconsciente, é uma ilustração, mas o que ele faz? Ele faz o seguinte, fala para o cliente assim, não toma decisão agora, fala que você precisa falar com a sua esposa, porque o que acontece? Se você gastar esse dinheiro aí e não der certo, você está perdendo dinheiro. E se você perder esse dinheiro, você vai ficar sem comida. E se você ficar sem comida, você vai morrer. Eu estou exagerando aqui, mas é para você entender o conceito. O reptiliano, ele é o responsável por nos manter vivos. Então, quando você fala um valor alto, se você não agradar ele primeiro, ele provavelmente vai bloquear você. Tá, mas Ramon, como é que eu saio disso aí? Eu vou
nas próximas aulas falar muito disso. Eu vou vender, fazer uma venda, a simulação como você fosse o cliente, você vai entender isso. Mas você vai ter que encantar o reptiliano, né? O reptiliano, como é que nesse caso, desse que eu falei, é 20 mil reais, 15 mil reais de implantação e 3 mil de manutenção, como que eu passaria para esse primeiro filtro? Primeiro, eu mostraria o problema que ele tem. Você tem um problema aqui que você não está conseguindo atender as pessoas. Vamos supor que é um SDR que a gente está vendendo. Você não consegue atender, vem um monte de lead para sua empresa e você não está dando conta, você não está atendendo na hora que o cliente te chama, você não consegue atender, depois de horário comercial você não consegue atender. E sabe o que está acontecendo por você não conseguir atender? Você está perdendo muito dinheiro. Então lembra, o reptiliano ele é responsável pela sobrevivência. Quando você fala a palavra perdendo, ele não quer escutar isso. Ele odeia essa palavra perdendo. E quando você fala perdendo muito dinheiro, de novo, ficar sem dinheiro, fica sem comida, você pode morrer. Então ele vai lançar isso aí. Ainda você pode aumentar ali o estresse no reptiliano, né? Passar por esse filtro. Como? E ainda você pode falar assim, e te digo mais, e se o seu concorrente colocar ali uma IA, você vai perder todos esses clientes que você não está conseguindo atender para o seu concorrente e é perigoso você quebrar, perder a empresa. Imagina isso. Pronto. Eu passei pelo primeiro filtro ali do reptiliano. Tá, e depois que você passou pelo reptiliano, qual que é o próximo filtro que você vai na negociação falar? É o límbico, que você vai ter que passar por esse filtro, você vai ter que encantar esse filtro. E como é que você faz isso? Que é o emocional. Por exemplo, eu estava atendendo um cliente e aí eu fui perguntando coisas dele lá, tal. Eu falei, o que você gosta de fazer? Aí ele falou assim, cara, o que eu gosto de fazer é jogar golfe com meu filho. Eu falei, pô, legal, hein? E você consegue fazer isso hoje? Daí ele falou, é raro, tal. Daí eu falei assim, imagina a IA, você colocando soluções, automatizando os processos da sua empresa e você tendo tempo para jogar golfe com seu filho a hora que você quiser. Imagina você 3 vezes na semana, 2 da tarde, sei lá, o horário que você gosta. É de tarde, eu acho que é legal. De manhã ele estuda, tal, de tarde que ele tá. Então, beleza. Imagina de tarde você podendo jogar golfe com seu filho 3 vezes na semana. Daí falou, se isso acontecer, seria maravilhoso. Ou seja, eu estava encantando o quê? Eu estava encantando o límbico dele, o emocional dele. Então, eu passei pelo segundo filtro. E aí, o terceiro filtro, que é o neocórtex, que você vai ter que passar por ele, que é a parte racional, que é racional, raciocínio lógico. Então, vai ser onde você vai falar sobre os preços, você vai falar sobre a sua oferta, você vai apresentar nesse momento, né? Então, aí você vai ter que passar por ele. Se ele falar, tá caro, você vai ter que saber como é que você conversa com esse filtro aqui, né? Para tirar essa objeção e fazer a venda. Mas o que eu quero te passar aqui de forma conceitual é que toda venda, para ser bem sucedida, ela precisa passar por esses 3 níveis, por esses 3 filtros. E agora que você está consciente disso, você vai ver a hora que eu for fazendo as outras aulas, você vai ver que eu estou fazendo, simulando a venda ali, eu uso tudo isso. Assim, para mim já ficou automático. É que nem quando você está aprendendo a dirigir um carro de câmbio manual, por exemplo. No começo, você vai ter que pensar, eu tenho que pisar na embreagem, eu vou ter que pôr a primeira, eu vou ter que soltar a embreagem devagarzinho e ir acelerando devagarzinho. Aí depois você vai ter que pensar, tem que puxar a segunda, piso na embreagem, puxa a segunda. Enfim, e aí, conforme você vai praticando, você dirige e você nem pensa o que você está fazendo. Você coloca primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e nem vê, nem pensa. Então, para mim já é assim, automático. E para você também vai ser a partir do momento que você começar a praticar, começar a colocar tudo que você está aprendendo aqui no dia a dia. Então, bora para a próxima aula que a jornada só está começando.